Olá, tudo bem? Acreditar que existirá um templo no milênio com sacerdotes e sacrifícios seria uma heresia dispensacionalista? É sobre isso que eu quero falar com você após a nossa vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Defensores. Já faz 4 anos, né, que nós não fazemos vídeos aqui direto para o canal Defensores. Não que eu fiquei sem fazer vídeo. Fiz alguns vídeos aí para o canal CACP, para os seminários de apologética, mas eu não publiquei nada dentro desses 4 anos. Esse será o primeiro vídeo a ser publicado dentro dessa lacuna aí. Eu precisei me afastar um pouquinho da internet, do YouTube, e agora estou voltando. E esse vídeo é um vídeo especial porque eu estarei dialogando com um irmão muito querido chamado Luciano Sena. Luciano Sena é um apologista da fé cristã, ele também é um pastor presbiteriano e é escritor. E escreveu um livro muito bom chamado A Conspiração Adventista, onde ele trata sobre as heresias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas o pastor Luciano Sena, ele publicou 2 vídeos no seu canal, um deles intitulado Os 4 Erros Heresias Dispensacionalistas e o outro As Heresias Dispensacionalistas Judaizantes. E do que se trata esses 2 vídeos? Esses 2 vídeos é uma acusação, é uma crítica ao modelo escatológico dispensacionalista. Por quê? Porque o dispensacionalista, ele acredita que haverá um templo no milênio. Aquele templo que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 40 ao capítulo 48. Se você tiver tempo de ler, você vai ver que aquele templo, ele não se cumpriu na vida de Ezequiel e nenhuma parte da história de Israel. Nenhum dos 3 templos que Israel teve até hoje se parece com o que está descrito ali no capítulo 40 ao 48 ali do livro de Ezequiel. Portanto, a teologia dispensacionalista acredita que isso irá se cumprir, porque as promessas de Deus não cairão por terra. Se não se cumpriu ainda, irá se cumprir num futuro próximo, no caso no milênio. Agora, existe um problema. Como eu disse, a descrição de Ezequiel fala sobre sacerdotes, não sacerdotes da ordem araônica, mas sacerdotes e sacrifícios. Agora, será que isso anularia a cruz de Cristo? E esta a acusação e a crítica que o pastor Luciano Sena faz aos dispensacionalistas. Mas nesse vídeo eu quero mostrar para você que há fundamentos, há bases para nós acreditarmos que realmente aquela visão de Ezequiel irá se cumprir no milênio, gostem ou não os irmãos reformados. Muito bem, será que havia alguma crença de um Israel restaurado antes de existir dispensacionalismo? Será que os irmãos reformados acreditavam nisso? Sim, acreditavam. Eu quero trazer para você aqui, eu separei alguns slides para nós vermos, 3 livros muito bons que falam sobre uma tradição puritana antes de existir dispensacionalismo, tá? Que já falava sobre uma restauração literal de Israel na sua terra prometida e no milênio. O primeiro livro é Pelo Bem de Sião, Sionismo Cristão e o Papel de John Nelson Darby, escrito por Paul Richard Wilkerson. O segundo é Em Defesa do Sionismo, porque os cristãos devem apoiar Israel, de Thomas Hayes. E por último, um livro bem inusitado aí, que me pegou de surpresa, Por Amor de Sião, de Frank Ferreira, que é um batista reformado. Nesses 3 livros, eles mostrarão que existe uma tradição puritana, que lá na época, depois de Calvino, lá na Inglaterra, esse pessoal, eles começaram a estudar as escrituras e abandonaram a interpretação espiritualizante de Calvino, né, que sempre ali apoiava uma ideia de que a igreja era o novo Israel de Deus, uma substituição de Israel pela igreja. Eles abandonaram essa interpretação e começaram a acreditar que as profecias elas se cumpririam literalmente na história de Israel. Portanto, sobre esta base que eu quero dialogar com você e dialogar com os vídeos do nosso irmão Luciano Sena. Tem um outro livro chamado O Teólogo da América, Além da América, Jonathan Edward, Israel e China. O autor deste livro, aí, o escritor Victor Zum, ele começa dizendo o seguinte, olha, ao contrário de alguns teólogos puritanos que defendiam o supersessionismo é a ideia de que Israel
foi substituído pela igreja. Era a ideia de Calvino, tá? Ou uma visão centrada na Inglaterra América. Edwards defendia um milenarismo judaico-cêntrico. A terra de Israel seria o local ideal do reino milenar na terra. E o povo de Israel, após sua restauração escatológica, desempenhará papéis críticos e decisivos no início do milênio. Portanto, o que esse autor está dizendo? Está dizendo que uma das grandes figuras aí do puritanismo inglês, Jonathan Edwards, ele se afastou dessa ideia calvinista, pelo menos da escatologia calvinista, de que a igreja substituiria Israel. Então eles estão dizendo que o próprio Edwards acreditava que Israel seria restaurado literalmente, não só na sua terra prometida agora, mas no milênio ele desempenharia aí um papel crucial, inclusive com a capital Jerusalém e com o templo também. Bom, será que um templo, acreditar que existirá um templo no milênio, é uma heresia apenas de cunho dispensacionalista? Ou seja, é uma ideia de cunho dispensacionalista, não uma heresia, não é verdade? Quem acredita que é heresia, no caso aí, é o nosso irmão Luciano. Bom, eu quero trazer aqui pelo menos 3 testemunhos de pessoas, de teólogos, de muito gabarito, que não eram dispensacionalistas, mas acreditavam não só que Israel seria restaurado, que as promessas de Deus iriam se cumprir em Israel, mas que haveria um templo no milênio. Bom, o primeiro aí é Andrew Bonner. Andrew Bonner, ele escreveu um livro muito conhecido e também muito lido pelas igrejas da época, chamado Um Comentário do Livro de Levítico, onde ele fala sobre essa possibilidade de Israel ser convertido e ser restaurado na sua terra e que haveria um templo nesse momento em que Israel estaria vivendo no milênio ao lado de Cristo, convertidos. Ele diz assim, olha, e se pudermos lançar uma conjectura sobre um assunto em que milenaristas e antimilenaristas estão no mesmo mar, não é possível que algum fim como esse possa ser respondido pelo templo que Ezequiel prediz ainda ser construído? Então veja bem, ele acreditava que aquilo que estava lá em Ezequiel, aquilo que está, em Ezequiel capítulo 40 ao 48, ainda vai se cumprir. Longe da ideia calvinista ali de que aquilo ali era apenas espiritual. Ele continua, as nações crentes podem frequentar esse templo para obter entendimento nesses tipos de sombras. Eles podem subir ao monte da casa do Senhor para serem ensinados em seus caminhos. Nesse templo, eles podem aprender como nenhum tio da lei falhou, ao olharem para os filhos de Zadok, ministrando naquele santuário peculiar. Podem aprender porções da verdade com nova impressão e plenitude. Olha que interessante. Então, este autor aqui, que era reformado, uma pessoa muito conceituada, um grande estudioso da Bíblia, ele acredita que haverá uma restauração de Israel com um templo no milênio. Agora, ele não é uma voz solitária, não, tá? Nós temos um outro também, chamado Nathaniel West. Ele escreveu um livro que foi um best-seller de escatologia, foi lido por muitos estudiosos e muito ajudou a formular a escatologia da sua época. Chama-se Os 1000 Anos em Ambos os Testamentos. Ele vai falar o seguinte, olha, o locus de toda a cena do novo Israel em sua nova terra, redistribuída e transfigurada, seu novo templo, nova cidade, novo culto, está entre a segunda vinda de Cristo e o juízo final de muitos dias de Ezequiel 38. A multidão de dias de Isaías 24, 22 e o terceiro dia de Oséias 6, 2. E os 1000 anos de João, capítulo 20. Essa é a região onde eles pertencem. Que os sacrifícios sangrentos parecem uma pedra de tropeço, nunca podem desalojar a seção de seu lugar na profecia ou na história. Olha que interessante. Ele então está dizendo, ele não é dispensacionalista, gente, tá? Ele é um pré-milenista histórico. Ele está dizendo que haverá um templo no milênio e que, pelo fato de haver uns sacrifícios com sangue neste templo, não é forte o bastante para desacreditar uma interpretação literal de que essas promessas irão se cumprir futuramente. E ele prossegue, a imagem é uma imagem de Israel restaurado do ponto de vista do exílio. Quando o templo foi destruído, a cidade devastada pelo rei de Babilônia, a adoração instituída por Israel destruída e o profeta sacerdote Ezequiel foi movido pela mão de Deus para confortar os exilados de Golá. E ele prossegue. Isaías havia falado principalmente sobre o lado profético do reino, em termos emocionantes. Daniel discorre sobre o lado real,
E a Ezequiel é dado pintar o lado sacerdotal dele. E como todo o resto, ele também, nos termos do Antigo Testamento, pinta nas cores do Antigo Testamento, mas não sem as modificações mais surpreendentes da adoração mosaica. Não legislando os rudimentos do código sacerdotal do Pentateuco, mas emendando, abolindo e acrescentando a ele, mudando, um sinal de enfraquecimento, não avanço do mosaísmo. Uma coisa sabemos, sem sombra de dúvida, a saber que Israel da era do milênio é um povo convertido, servindo a Deus sem novidade do Espírito, e não na velhice da letra. Quanto da imagem típica de Israel desaparecerá no cumprimento, quanto iluminará para uma glória mais intensa, podemos não decidir. Isso também não afeta a doutrina da realização exata. Não afirma nem nega. Deixa para o futuro problemas que só o futuro poderá resolver. Recusa-se a reconciliar aparentes contradições pela adoção de um princípio de interpretação que, se executado, logicamente, terminaria na negação do próprio cristianismo. Os primeiros cristãos judeus aderiram aos seus ritos judaicos muito depois de sua conversão no dia de Pentecostes. Eles ainda adoravam no templo. De qualquer forma, o futuro trará a solução quanto dessas predições finais de Ezequiel serão literalmente cumpridas, quanto não, quando Israel se voltar para o Senhor de todo o coração. Podemos não ir tão longe quanto Balgarn. Aí ele vai citar uma série de teólogos que também acreditavam como ele, e Reis, que talvez pressione o literal em algum aspecto, mas podemos seguir homens de erudição e grandeza no conhecimento da palavra de Deus, como Cusias, Gillett, Nigsbach, Hoffman, Neumann, e concordamos mesmo com Kenan e Gaff nisso que é inútil idealizar ou procurar espiritualizar os muitos detalhes minuciosos desses capítulos. Então veja bem, Nathaniel West foi um grande estudioso aí da escatologia bíblica, e os seus livros influenciaram gerações aí de pregadores. E ele não era dispensacionalista, mas como você pôde observar, ele acreditava que existiria um templo com sacrifícios, sacerdotes e tudo no milênio, inclusive com Israel literalmente restaurado, né? Mas nem por isso ele foi chamado de herege, nem por isso ele foi denunciado na sua época. Um outro também que acreditava, não com tanta agudeza teológica assim, mas num modo mais pastoral, é Charles Spurgeon. Spurgeon, no seu sermão O Cordeiro e a Luz, ele diz o seguinte, olha, acreditamos que os judeus serão convertidos e que serão restaurados em sua própria terra. Acreditamos que Jerusalém será a metrópole central do reino de Cristo. Também cremos que todas as nações caminharão à luz da gloriosa cidade, que será construída em Jerusalém. Esperamos que a glória que terá seu centro ali se espalhe por todo o mundo, cobrindo como um mar de santidade, felicidade e deleite. Para isso, olhamos com alegre expectativa. Pode haver até mesmo naquele período, no milênio, certas assembleias solenes e dias de sábados, mas eles não serão do mesmo tipo que temos agora, pois toda a terra será um templo e todo dia será um sábado. Mais um testemunho aí de que realmente haveria um templo no milênio com um Israel literal restaurado. E ele não era dispensacionalista. Spurgeon, longe disso, ele debateu muito com os adeptos aí da teologia dispensacionalista. Mas será que essa ideia de que existe um templo no milênio é obrigatória, é uma crença obrigatória dispensacionalista? Não. Nem todos os dispensacionalistas acreditam nela. Por exemplo, o Dr. Harry Anside, que é um teólogo dispensacionalista, não acredita nisso. Muito menos o Dr. James Sidlow Baxter, ele também não acredita. Outro dispensacionalista que não é pré-tribulacionista, que eu acho, na minha opinião, um contrassenso, é o Dr. Robert Gundway. Ele também não acredita num templo restaurado no milênio. Então, essa ideia de que um templo no milênio é algo fundamental na teologia dispensacionalista não é verdade, porque alguns dispensacionalistas não acreditam nele. Agora, e a questão do sacrifício no milênio? Será que isso contrariaria o sacrifício único de Cristo na cruz do Calvário? Claro que não. E nós vamos aqui mostrar opiniões e testemunhos de teólogos que não são dispensacionalistas. Por exemplo, Gleason Arter, que é um apologista, um teólogo renomado, escreveu uma enciclopédia de temas bíblicos. Ele, na página 240 dessa enciclopédia, ele vai dizer o seguinte, olha, a respeito desta questão, de que será que os sacrifícios do templo no milênio, ele anularia o sacrifício de Cristo? Ele diz o seguinte, podemos, pois, ter esta certeza e confiança. Os sacrifícios mencionados em Ezequiel 43 não se relacionam à expiação de pecados. Sua função é paralela à da ceia do Senhor, que Jesus Cristo estabeleceu como ordenança de comunhão para a presente era da igreja. O memorial do pão e do vinho foi estabelecido somente para a presente dispensação. Assim disse Jesus,
isto é o meu corpo que é dado. Então, para Grisham, então, ele é um tribulacionista, tá? Um mid-tribulacionista, ele não é dispensacionalista, e na visão dele, o sacrifício de Ezequiel não prejudica em nada o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vamos para outro testemunho aqui, dessa vez é de Michael Brown. Michael Brown, ele é um judeu messiânico, ele tem um ministério muito bom entre os judeus, para converter judeus, e ele escreveu um livro que está em 3 volumes, que tem como título Respondendo Objeções Judaicas contra Jesus. Esse é o volume 2, que são objeções teológicas. Neste livro, o Dr. Michael Brown, ele reúne várias objeções dos judeus a respeito de Jesus. E uma delas está na página 212, que diz assim, olha: se a morte de Jesus representava o cumprimento do sistema sacrificial, por que então os profetas falaram sobre sacrifícios que serão oferecidos quando o terceiro templo for construído? Aí o Dr. Michael Brown, ele dá uma resposta no final. Ele diz o seguinte, olha: o que dizer então perante a objeção apresentada aqui de que as profecias sobre um templo futuro, com sacrifícios e oferendas, contradiz o ensinamento da nova aliança de que a morte do Messias proporcionou expiação final e definitiva? Venhamos e convenhamos, não há evidências conclusivas para sustentar tal objeção. Ninguém pode achar nada nesses textos que nos leve a questionar o poder, a eficácia e o caráter definitivo da morte expiatória de Yeshua pelos pecados do mundo. Então, depois dele repassar aí várias teorias a respeito do templo no milênio, no final ele conclui dessa maneira, ou seja, essa questão de ter sacrifícios no milênio, de ter um templo no milênio, de ter sacerdote, de maneira alguma anula a cruz de Cristo. Além disso, meus queridos, existem várias profecias em outros profetas que falam sobre sacrifícios num futuro, no milênio. Por exemplo, Isaías capítulo 66, versículo 20 ao 23, Jeremias 33, 18 ao 26, Zacarias capítulo 14, versículo 21, todos eles falam sobre ofertas e sacrifícios. Porém, diferentemente de Ezequiel, não fala sobre derramamento de sangue, mas projeta isso para o futuro, para o milênio. Então, se nós formos negar Ezequiel, espiritualizar Ezequiel, teremos que espiritualizar todos esses testemunhos proféticos também. Agora, algo que nós devemos trazer à consciência, ao conhecimento dos nossos irmãos, é que os irmãos que não eram dispensacionalistas ou que não acreditavam num Israel restaurado, sempre erraram. E erraram feio. Por exemplo, na teologia sistemática do Charles Hodge, que é um amilenista, se eu não me engano ele é amilenista, ele diz o seguinte a respeito da crença daqueles irmãos que acreditam que Israel será literalmente restaurado, que as profecias irão se cumprir literalmente em Israel. Olha o que ele diz sobre isso. E os argumentos contra a pretendida restauração dos judeus à Terra Santa são: caso se declare que os judeus hão de regressar à sua própria terra como judeus e ali restaurar seu templo e seu serviço, então se converter, pode-se responder que isso é inconsistente com as descrições proféticas. A interpretação literal das profecias veterotestamentárias relativas à restauração de Israel e ao futuro reino de Cristo não pode possivelmente ser concretizado. Então, para esse teólogo reformado aí, um baluarte aí da teologia reformada, eu já li a teologia sistemática dele, ela é bem densa, para falar a verdade é muito chata de ler, ele é bem escolástico. Mas ele diz aí claramente que é impossível que os judeus sejam restaurados à Nova Sião, à terra prometida, que a palavra profética não pode se cumprir. Por quê? Porque é aquela velha ideia de que a igreja substitui Israel. Então, todas as profecias que diz respeito a Israel, eles transferem espiritualmente para a igreja. Então, dentro dessa linha de pensamento, o teólogo Charles Hodge, então, nunca iria acreditar que Israel poderia algum dia ser restaurado à sua terra. Porém, as profecias, é claro, não tinha nada a ver com a teologia do Charles Hodge. E em 1948, Israel foi restaurado à sua terra como nação. E a questão do templo? Bom, o templo ele só não foi construído ainda por uma questão política, porque embaixo do templo, aliás, em cima do templo está o Domo da Rocha e tem uma mesquita muçulmana. E isso impede que o novo templo seja restaurado. Agora, é lógico que haverá um templo restaurado para os judeus agora, porque na grande tribulação haverá um templo, porque haverá sacrifício. Olha o que diz Daniel capítulo 9, versículo 26 ao 27, onde vai falar sobre o final dos tempos, sobre a grande tribulação e sobre o anticristo. Diz assim, olha: e depois dessas 62 semanas será cortado o Messias,
mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso se cumpriu ali no ano 70 depois de Cristo. E o seu fim será como a inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará aliança com muitos. Aí já não é mais o general Tito, que destruiu o santuário na década de 70. Aí ele já pula para o futuro. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Isso não se cumpriu na época de Tito. Portanto, isso só pode se cumprir no futuro. E está falando aqui do anticristo, esse outro príncipe do qual o versículo está dizendo que irá fazer uma aliança com muitos, e no meio dessa aliança, dessa semana, ele fará cessar o sacrifício e a oblação, está falando do anticristo. E aí diz, olha, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, para que haja sacrifício e oblação, é necessário um templo. Então, Ezequiel está falando que no final dos tempos, o anticristo, de fato, ele exigirá um templo porque ele fará cessar o sacrifício. Ora, Jesus fala disso em Mateus capítulo 24, versículo 15, quando ele diz, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Ora, muitos acreditam que isso aconteceu e se cumpriu quando o general Tito entrou com um cavalo dentro do templo e profanou aquele lugar santo. Isso para muitas pessoas seria a abominação da desolação. Mas quando você lê todo o contexto, você percebe que Jesus está falando sobre a grande tribulação. Nos versículos abaixo, ele fala que esse tempo é um tempo que nunca houve e nunca haverá, por ser de grande tribulação. Então não pode ter se cumprido na época do general Tito. Mas o apóstolo Paulo, ele vai falar lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, sobre o anticristo. E vai falar que o anticristo se sentará no templo de Deus. Ora, se o anticristo sentará no templo de Deus, é que haverá um templo construído. Senão não teria como Paulo ter dito isso. Olha o que ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele está falando do anticristo. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Para que ele se sente no templo de Deus, deverá ter um templo literal. E quando nós vamos para Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2, olha o que está escrito. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisará uma cidade santa por 42 meses. Ora, aqui fala de uma cidade santa literal, fala de adoradores literais, de pessoas literais, e de um templo de Deus que só pode ser literal. Então todos esses versículos, eles corroboram para nós acreditarmos que haverá um templo ainda a ser construído na grande tribulação. Esse templo será alvo do anticristo. Porém, esse templo não é o templo do milênio. Esse templo não é o templo do milênio. O templo do milênio será completamente diferente de tudo que já houve na face da Terra. Muito bem, para quem acompanha o canal daquela menina lá, da Aline, Israel com Aline, ela trouxe um documentário muito interessante. O título do documentário dela é O Terceiro Templo está sendo construído, onde ela mostra que há todo um projeto para os judeus construírem um terceiro templo, tá? Um terceiro templo que provavelmente, segundo as profecias, será o templo onde o anticristo se assentará querendo ser Deus. Ora, mas isso é uma questão de coerência, tá? Qual que é a coerência do dispensacionalismo? Ora, a hermenêutica dispensacionalista, ela é literal. Nós fazemos uma interpretação literal dos textos. Ora, uma interpretação literal levará, consequentemente, um templo para o milênio. O templo irá se cumprir. Ou melhor, o templo será construído. Ele se cumprirá literalmente. Ah, vai ter sacrifícios, mas isso é incoerente, mas isso é um absurdo, mas isso é uma heresia. Se é uma heresia, como disse aquele autor, o Nathaniel, vamos deixar isso para o futuro. O quanto de literal vai ser cumprido ou não, isso o futuro dirá. O que nós sabemos da passagem de Ezequiel é que aquele templo, ele tem assim uma distância muito grande do templo segundo a lei mosaica. Por exemplo, a questão do sacerdócio, a questão dos sacrifícios de expiação, alguns rituais não existirão nesse templo, que existiam lá na antiga dispensação mosaica, então será algo completamente diferente. Agora, será que é incoerente?
Eu acredito que não. Por exemplo, a teologia reformada, ela convive muito bem com as incoerências, porque ela precisa salvar o seu sistema teológico. Por exemplo, você acreditar que Deus decreta todas as coisas e nada escapa ao decreto de Deus, mas o pecado existe. Então, se Deus decretou tudo e o pecado existe, então Deus decretou o pecado. Isso é um absurdo e uma incoerência. É fazer de Deus o autor do pecado, mesmo sabendo que eles tentam fazer um somebody love ali, dizendo que não, mesmo assim a pessoa que peca ela é responsável, mesmo Deus decretando o pecado. É um absurdo, tá? É um quadrado redondo isso. Não adianta fazer malabarismo exegético, que isso não livra o sistema desta tamanha e grande incoerência. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas declarações de teólogos reformados a respeito deste tema. Por exemplo, o Palmer, nos 5 pontos do calvinismo, página 82, olha o que ele vai dizer. É até bíblico dizer que Deus perdonou o pecado. Se o pecado estivesse fora do plano de Deus, então nenhuma única questão importante da vida seria governada por Deus. Quer dizer, Deus decretou o pecado. Então Deus é o autor do pecado. Mas nem nada de ruim ou de mal está em Deus. Como que Deus pode ser o autor de pecado? A Bíblia fala que nada que é ruim desce do Pai das luzes. Lá Tiago fala isso. Mas é incoerente, mas eles convivem muito bem com essa incoerência. Por exemplo, o Shedd, no Calvinismo Puro e Misturado, ele diz o seguinte, olha, nada acontece contrário ao seu decreto, nada acontece por acaso, até o mal moral que ele abomina e proíbe ocorre pelo determinado conselho e presciência de Deus. E quando você vai para Calvino, você fica mais escandalizado ainda. Tá? Os crimes mais hediondos, segundo Calvino, foi decretado por Deus. Você percebeu que é uma incoerência? Você acreditar que Deus decretou todas as coisas e olhar para a realidade. Olha, qual é a realidade que nós temos? Uma delas é o pecado. Olha, se o pecado existe, então Deus decretou o pecado, porque Deus decretou todas as coisas. Então Deus é o autor do mal e Deus é o autor do pecado. Isso é uma tremenda do incoerência, chega a ser blasfêmia também, tá? Mas os reformados, os aliancistas, eles convivem muito bem com essas incoerências. Agora, por que eles querem exigir coerência dos dispensacionalistas? É claro, o dispensacionalista, ele segue uma hermenêutica literal. E essa hermenêutica literal, ela vai conviver muito bem com sacrifícios no milênio, vai conviver muito bem com sacerdotes no milênio, sem anular a cruz de Cristo. Tá? Por exemplo, o livro que o pastor Luciano Sena falou e criticou, do Pentecoste, olha o que o Pentecoste fala aqui no final do seu capítulo, onde ele trata sobre o templo no milênio. Ele diz o seguinte, olha, o sistema sacrificial não é um judaísmo reinstituído, mas o estabelecimento de uma nova ordem que tem como propósito a lembrança da obra de Cristo, sobre a qual repousa toda a salvação. O cumprimento literal da profecia de Ezequiel será um meio de glorificação de Deus e a bênção dos homens no milênio. Você viu? Ele não disse nada mais, nada menos do que aqueles autores pré-milenistas históricos que não eram dispensacionalistas falaram agora há pouco. Então, há uma coerência que deve ser seguida no dispensacionalismo, por causa da sua hermenêutica dispensacional, como há uma coerência também na teologia da aliança, tá? Que nós vimos na soteriologia deles. Eles precisam sustentar o seu sistema, mesmo esse sistema sendo incoerente, sendo contraditório com o amor de Deus. Olha, Deus decretar que uma pessoa peque, por exemplo, cometendo assassinato, cometendo abuso sexual. Por exemplo, os terroristas do Hamas que degolaram 40 crianças, segundo a teologia reformada, isso foi decretado por Deus. Isso é um absurdo, é uma incoerência. Mas os reformados convivem muito bem com isso, não é? Então, por que exigir coerência dos dispensacionalistas? Agora, se isso não for literal, ou seja, aquele templo não for literal, o que seria? Seria apenas um símbolo da igreja, do novo templo que somos nós, a igreja? Um templo espiritual? Olha, você tem que ser muito assim, vamos dizer, corajoso para encarar 9 capítulos com todos os detalhes e simplesmente falar assim, ah não, isso aqui é a igreja. Não dá para fazer isso. Para você ser honesto, não dá para fazer isso, não é? Ou isso realmente é a igreja, mas você vai ter que explicar completamente os detalhes e no que eles se aplicam parte por parte na igreja, ou simplesmente você vai dizer, não, isso aqui vai se cumprir porque não se cumpriu, isso aqui não é a igreja, não é um símbolo da igreja. Está falando de Israel, está falando da casa de Israel, não está falando dos gentios, não está falando da igreja, está tratando com o povo de Israel. Tá? Então nós, dispensacionalistas, nós não somos os únicos a acreditar num templo no milênio com sacrifícios de sacerdotes, como nós vimos. Ele não é incompatível com o sacrifício de Cristo, seria incompatível se algum dispensacionalista, por exemplo, como o Pentecoste, falasse
que aquilo ali realmente serviria como uma expiação dos pecados, mas nenhum dispensacionalista fala sobre isso, ou afirma isso, né? Então não é incoerente. E também nós vimos que o próprio sistema reformado aliancista convive muito bem com as suas incoerências soteriológicas, sem, contudo, sacrificar o seu sistema teológico, não é? Então, por que exigir coerência do dispensacionalismo? Bom, está aí, não sei se eu consegui explicar muito bem, porque eu estou correndo aqui, estou trabalhando nesses vídeos, depois de 4 anos voltar a fazer vídeo não é fácil, né? Você perde um pouquinho daquele jeitão de fazer vídeo, de se posicionar, de falar, e eu não preparei muita coisa, mas tem um artigo sobre este tema que será publicado no site do CACP. Ele está bem mais completo, estará bem mais detalhado, bem mais inteligível do que esse vídeo que eu fiz com vocês, tá bom? Já passei aí muito tempo, mas eu acho que serviu aí como uma justificativa, uma resposta aos vídeos e às críticas do nosso irmão querido Luciano Sena. Fique com Deus e até a próxima, se assim o Senhor permitir.